Gravando esse vídeo fresquinho depois do apito final entre Liverpool e Arsenal pela Copa da Inglaterra, Arsenal 0, Liverpool 2 em Londres. Eu não vi esse jogo com a maior atenção do mundo porque eu estava trabalhando na goleada do Manchester City 5-0 para cima do Huddersfield Town, mas vi o suficiente para me sentir à vontade para vir aqui falar com alguma propriedade, se é que eu tenho alguma, né, sobre essa partida cheia de oportunidades, né? O vídeo de hoje, aliás, vai ser dividido em Arsenal e Liverpool, City e Huddersfield, e depois alguns pitacos sobre outras partidas dessa rodada até aqui ainda não finalizada da Copa da Inglaterra. Um jogo com muitas e muitas oportunidades, né? No Emirates Stadium. No fim das contas, acho que fica para o Arsenal esse sabor de um filme meio que repetido, né? Uma sensação de um ataque para aquém do que a criação desse time providencia para esse setor ofensivo, apesar de ser uma sensação que não é tão sustentada assim pelos números, eu vou trazer isso na sequência do vídeo, mas fica essa sensação. E por outro, um Liverpool de peito estufado, né? Um Liverpool que, por mais que você possa apontar o dedo para as chances desperdiçadas pelo Arsenal no primeiro tempo, pela bola da trave do Odegaard, pelas defesas do Alisson, não dá para dizer que foi injusta essa vitória, né? Até porque perder gol faz parte de algum grau do próprio demérito, né? E do mérito do goleiro adversário, e depois do mérito do adversário de aproveitar as chances criadas, e mesmo assim o Liverpool perdeu as próprias chances também, né? Antes de contar com o gol contra do Kiwior para abrir o placar, e depois com uma finalização do Luís Dias que poderia ensinar tantas outras desperdiçadas nessa partida, também pelo lado do próprio Liverpool, que teve uma bola na trave no primeiro tempo com Arnold, que teve uma bola na trave com o Jota no segundo tempo, pouco antes do gol, e pouco antes também uma defesaça do Ramsdale em finalização do próprio Luís Dias, o Darwin desperdiçando chutes e passes, o Jota entrando bem e trazendo um pouco mais de finesse para as decisões no terço final desse Liverpool, algo que ele faz muito bem e com muita frequência, né? Um super sub clássico, o Diogo Jota com a camisa do Liverpool. Enfim, eu falo de peito estufado porque, gente, já passamos da metade da temporada e o Liverpool tá grande, né? Não dá para fugir disso, assim. Os números mostram isso, as sensações mostram isso. Um Liverpool que entrou hoje desfalcado, o Arsenal também teve os próprios desfalques, é verdade. Mas o Liverpool, por exemplo, não teve o Van Dijk nem no banco de reservas, e aí viu um crescimento ainda maior do Konaté, que sempre vai bem quando bem fisicamente, e dessa vez, para mim, foi o melhor em campo, mesmo sem o Van Dijk, mas ainda assim com um ótimo Quansah do seu lado ali na zaga. O Arnold desfilando grandes passes. Aliás, vou até aproveitar para botar uma lente aqui no Arnold nesse momento. Provavelmente não há jogador inglês com a facilidade e com o repertório de passes que o Arnold tem no próprio jogo. Por mais que uma alcunha de um mau defensor venha perseguindo o Arnold ao longo dos últimos anos, e quanto mais ele dá um passo adiante para o meio-campo, mais essa vulnerabilidade ela é sublinhada por quem o critica algumas vezes, e eu entendo que exista sim a vulnerabilidade e que ele está longe de ser perfeito no jogo defensivo, mas ele também está longe de ter essa alcunha de mau defensor, tá? Inclusive, acho que é um risco calculado. O Klopp está entendendo o que ele tem nas mãos, o Southgate está entendendo o que ele tem nas mãos, tanto é que o Arnold é convocado hoje em dia como meio-campista e não como lateral, e isso está ali escrito, de fato, verbalizado na convocação, nas últimas convocações da seleção inglesa. E assim, acho que agora a pergunta não é se, mas quando o Arnold vai de fato virar um meio-campista. Eu sei que ele é um meio-campista com a bola, mas eu imagino que a direção do Liverpool, olhando para o mercado, ela mude, em vez de buscar mais um meio-campista, buscar um lateral direito, para tornar o Arnold um meio-campista por completo. Por mais que, de qualquer forma, o jogo ele seja muito mais importante quando você olha para as funções exercidas e não pelas posições pré-estabelecidas quando a gente gosta de olhar para a ilustração das escalações,
não é assim, o jogo é muito mais movimento, é muito mais filme do que foto, mas de qualquer forma vai fazer bem para o jogo do Arnold quando ele virar de fato um meio-campista por completo, sem precisar se preocupar tanto com os espaços atrás e tendo alguém na cobertura como um lateral direito de ofício. Eu acho que esse é um passo óbvio, tá? Me parece que isso vai acontecer sim. Voltando, tirando um pouco a lente do Arnold, voltando para esse Liverpool, para essa temporada que, cara, são 8 vitórias nos últimos 11 jogos, são apenas 3 derrotas em toda a temporada, 2 delas vindo no laboratório, que foi a fase de grupos da Europa League. Então, assim, é uma temporada muito especial desse Liverpool e está com cara de um Liverpool com muito mais corpo e muito mais capacidade para brigar pelo título da Premier League do que esse Arsenal. Pelo menos é a sensação desse recorte, tá? Desse retrato já quase virando filme, para aproveitar a metáfora recente, dessa temporada. Uma fotografia já em movimento, não estática, né? Porque o Arsenal chega à 3ª derrota consecutiva, é um Arsenal que tem apenas 1 vitória nos últimos 7 jogos, é o pior recorte de 7 jogos da era Mikel Arteta no Arsenal. E assim, quando eu falo de estatísticas, os problemas da finalização de hoje trazem essa sensação de filme repetido, mas há alguns dados que me mostram que existe um problema que talvez esteja em curso de solução. Não foi o problema de hoje, tá? Que é na criação também. E eu vou trazer um pouco isso. E, para além disso, alguns problemas desse Arsenal que vive sim um momento ruim, vive sim um momento esquisito e vive sim um momento que o torcedor tem razão de ficar bastante frustrado. Já é a 2ª queda, né, em Copa Nacional, já é uma temporada que parece que vai terminar sem títulos outra vez, a não ser que venha, enfim, o título da Premier League ou um ainda mais improvável título da Liga dos Campeões. Enfim, vive o pior momento da temporada, sem dúvida. O Arsenal é o pior momento em muito tempo. Mas vamos lá. Dentro da Premier League, falando do setor ofensivo, tá? É apenas o 7º melhor ataque, ou seja, 6 times têm mais gols do que o Arsenal, que tem 37 gols. Está atrás, por exemplo, do Brighton, do Newcastle. É apenas o 7º também em número de chances criadas. Ok? Grandes chances, tá? Para usar um dado do SofaScore. 7º. O ataque acompanha as chances? Parece que sim, são 37 gols de um XG de 36,4. Então, assim, o Arsenal tem feito, em média, os gols que deveria fazer, considerando os números de chances criadas, tá? Olhando para a Premier League, não olhando para esse jogo de hoje. Esse jogo de hoje talvez mostre uma criação, um processo de criação, dando sinais de mais qualidade e de mais repertório, e a finalização ficando ainda aquém. O Arsenal tem a 3ª melhor média de chutes por jogo na Premier League, atrás apenas de Man City e Liverpool. Só que apenas 63% dos chutes vêm de áreas centrais do campo, ou seja, de onde geralmente saem os gols, né? É a menor porcentagem nesse quesito em toda a Premier League, de acordo com o site de estatísticas WhoScored. Então, assim, há um problema para além das finalizações dentro desse Arsenal. E tem um problema de perna, que eu inclusive falei no último vídeo que eu abordei o Arsenal, né? Há algumas pistas. Por exemplo, o Arsenal está de volta à Liga dos Campeões depois de muito tempo. E na fase de grupos da Liga dos Campeões não dá para você rodar o time como rodava na Europa League, como esse Liverpool rodou na Europa League. Exemplo prático, apenas antes desse jogo, tá? Não sei depois. Apenas um jogador do Liverpool tinha ultrapassado a marca de 2.000 minutos na temporada toda. Um jogador do Liverpool, tá? Que foi o Salah. O Arsenal tem 5. Saliba, Gabriel Magalhães, Ben White, Declan Rice e Bukayo Saka. Tá aí. Pernas mais cansadas. Pernas mais cansadas também por um banco menos utilizado. É o 2º time que menos usa o banco em toda a Premier League. Em média, os reservas do Arsenal passam 17 minutos em campo por jogo. 17. Apenas o West Ham tem média menor. Então é um Arsenal... E aliás, a defesa, que hoje
pareceu um problema, de fato foi um problema no segundo tempo, né? O número de chances criadas pelo Liverpool foram muito grandes, e há também o mérito do adversário nisso. É sempre bom lembrar no futebol que existe um adversário, que não é apenas demérito, existe um mérito que você às vezes não consegue controlar porque assim é o jogo. Mas quando você olha para a defesa do Arsenal, ela não tem sido menos sólida. Eu vi um dado que dos 19 chutes concedidos pelo Arsenal, os últimos 19 chutes concedidos pelo Arsenal na Premier League, 10 deles resultaram em gol. Então não é como se tivesse um fuzilamento e o Arsenal tivesse que contar com vários milagres do Raya ou do Ramsdale, no caso de hoje, e você visse que a defesa virou uma peneira. No fim das contas, às vezes a bola entra mais do que em outras. O City vivia um momento parecido com esse no setor defensivo na Premier League pouco tempo atrás. Então, assim, há problemas pontuais, há problemas que são parte do todo, mas é preciso diferenciar o joio do trigo e entender por onde passa esse processo do Arsenal, que para mim parece muito físico e depois técnico. De qualquer forma, é um momento ruim. Um detalhe final antes de passar para o próximo jogo: por que o Arsenal jogou de branco e o Liverpool de roxo, né? Nenhum dos dois jogou de vermelho, por conta de uma campanha já virando tradicional do Arsenal e da Adidas, chamada No More Red, sem mais vermelho, que é basicamente uma campanha para conscientizar as pessoas, especialmente a juventude de Londres, para afastá-los da criminalidade que muitas vezes resulta em crimes com ataques com faca, né? Daí o vermelho fazendo alusão ao sangue. É um problema sério dentro do universo de problemas de ordem da segurança pública da Inglaterra, esses ataques com faca, principalmente na capital britânica. É o terceiro ano que o Arsenal adota essa camisa toda branca, que não está à venda, faz parte dessa campanha. É a primeira vez dentro do Emirates que o Arsenal usa, e o Liverpool, de maneira muito gentil, também não usou vermelho, usou o uniforme roxo, claro, não podia usar o branco. Passando para o Manchester City 5-0 contra o Huddersfield Town, não tem tanta coisa para tirar desse jogo, porque no fim das contas deu a lógica, mas o principal ponto é o retorno de Kevin De Bruyne, depois de quase 5 meses afastado. É muito tempo, cara, é muito tempo. E como o próprio Jürgen Klopp brincou, menos de uma semana atrás, depois da vitória do Liverpool contra o Newcastle, todo o país começa a tremer quando o De Bruyne está próximo de voltar. E ele voltou, jogou metade do segundo tempo, de maneira simbólica até, precisou de apenas 17 minutos para dar a primeira assistência, ele como camisa 17, um gol que fez parte do imaginário do torcedor do Manchester City por pelo menos 5 meses, né? Que é o passe do De Bruyne, um passe bonito, para variar, para o gol do Jeremy Doku, outro que voltou de lesão. Esse, uma lesão mais curta, não jogava há quase um mês, há pouco mais de um mês, na verdade, desde o começo de dezembro. Mas é importante o retorno dessa dupla belga, claro que principalmente do De Bruyne, mas o retorno do Jeremy Doku é muito importante também. É um cara que causa um salseiro ali que poucos jogadores causam no planeta, não só no City, não só na Premier League. Para mostrar como... Aliás, eu consegui entrevistar o De Bruyne depois da partida. O trecho dessa entrevista já está nas redes sociais da TNT Sports. Eu te peço para você dar uma olhada lá, que eu acho que foi bacana. É um cara autêntico. Para além de qualquer outro adjetivo que a gente possa usar aqui para definir o De Bruyne, é um cara muito autêntico. E ele fala muito bem. Gosto muito de entrevistá-lo. Tive poucas oportunidades, mas sempre que me deram muita satisfação e muito orgulho. Cara, para dar o tom do tamanho que é o De Bruyne, mesmo ficando esses quase 5 meses parado, se você pegar desde o começo da temporada passada, ele ainda é o jogador com o maior número de assistências entre as 5 principais ligas europeias. São 30, o segundo é o Salah com 24, depois vem o Vini Júnior e o Saka com 22 assistências cada. Doideira. Existe um quebra-cabeças aí pro Pep Guardiola montar quando o Haaland também voltar e o De Bruyne tiver condições de ser titular. Porque tem o Foden e o Álvares voando, né? O Álvares mais uma vez participando de gols e marcando o seu, o Foden fazendo 2 gols hoje.
Ambos, se eu não me engano, têm num recorte recente 10 ou mais participações diretas para gol do Manchester City. Então, assim, vamos entender como que o Guardiola vai conseguir montar esse time com todo mundo ao mesmo tempo, ou alternando, como ele gosta de fazer, de um jogo para o outro. Principalmente a questão do Foden no meio, né? Principalmente essa questão, o Foden na posição do De Bruyne. Como que ele vai fazer isso? Não sei. Mas eu lembro de uma frase antiga do Pep Guardiola, que até o Martin Pirarnau postou hoje no Twitter, que os bons precisam jogar juntos. Vamos ver como é que ele vai solucionar isso. Espero que ele tenha condições, né? Porque a bruxa também está um pouco solta no Manchester City hoje. O Akanji saiu machucado, pareceu ser o joelho, não sei se é grave. Saiu logo no começo do primeiro tempo. E o Vardiol saiu sentindo o ombro. Me pareceu ter sido mais pancada do que qualquer outra coisa, mas não sei. Vamos esperar para ver. Para finalizar e dar o tom agora do tamanho da monstruosidade desse Manchester City do Pep Guardiola, o recorte de times da Premier League desde a chegada do Pep em 2016 é quantas vitórias por 5 ou mais gols, como essa de hoje do Manchester City. O City é o líder com 42 vitórias por 5 ou mais gols desde a chegada do Pep. O segundo colocado é o Liverpool com 19. 42 e 19. Terceiro é o Tottenham com 15, o Arsenal é o quarto com 13 e fechando o top 5 é o Chelsea com 9. Outros destaques dessa rodada da Copa da Inglaterra, sempre tem, né, uma zebrinha. A gente tem uma grande zebra histórica e 3 zebrinhas, vai? O Shrewsbury Town, Shrewsbury, perdeu dentro de casa para o Wrexham, que todos conhecemos. Perdeu de 1-0 o Shrewsbury, que é da terceira divisão, e o Wrexham da quarta. É uma zebra, claro, ainda mais jogando em casa. O West Ham empatou com o Bristol City em casa. Teremos um replay agora em Bristol. O Bristol, que é da segunda divisão, que joga Championship. O West Ham que marcou com o Bowen, para variar, e com uma assistência linda do Paquetá, para variar. Mas o Paquetá saiu com o joelho, aparentemente. Acho que foi o joelho machucado, com 30 minutos de jogo, 33. Espero que não seja nada grave. Vamos esperar para ver. E também teve uma surpresinha em Nottingham, quando o Forest empatou com o Blackpool. Saiu perdendo por 2-0, depois voltou para empatar, poderia ter virado no finalzinho. Mas enfim, o Blackpool, que é da terceira divisão, e o Forest, sabemos, é da Premier League. Mas a grande zebra histórica dessa terceira rodada da Copa da Inglaterra vem do Maidstone United, que é da sexta divisão, portanto, abaixo da Football League, tecnicamente semi-profissional, que bateu o Stevenage, que joga 3 divisões acima, que joga League One, que joga terceira divisão. Vitória por 1-0 jogando em casa do Maidstone United. É a primeira vez desde 1992 que a menor equipe ranqueada, ainda viva em toda a Copa da Inglaterra, chega à quarta rodada, chega à quarta eliminatória. O Maidstone fazendo história, portanto. O Brighton bateu o Stoke City por 4-2, com 2 gols no finalzinho. E nas noites frias e chuvosas em Stoke, o brilho foi brasileiro. 2 gols para o João Pedro, ele que fez os 2 gols que tiraram o Brighton desse empate surpreendente fora de casa. 2 gols nos minutos finais. É o primeiro brasileiro a chegar a 15 gols na temporada europeia. Depois vem Rodrigo e William José, que está no Betis, com 10. Douglas Luiz, Gabriel Jesus e Richarlison com 7. Matheus Cunha, Savinho e Vini Júnior com 6. Lembrando que o Vini perdeu grande parte da temporada voltando de lesão, né? Dentro do universo Premier League, apenas Haaland com 18 e Salah com 19 tem mais gols do que o João Pedro. Tá bem? Ele que vive uma temporada que tem momentos marcantes, foi responsável pelo primeiro gol do Brighton em competições europeias, lá na Europa League, fez um hat-trick em Old Trafford contra o Manchester United, e é sempre bom lembrar que dos 28 jogos que ele participou pelo Brighton na temporada, em apenas 16 ele foi titular. Então ele está causando esse salseiro todo, mesmo saindo em grande parte dos jogos do banco de reservas. E tem uma aspa interessante do De Zerbi falando que, olha, a contratação do João Pedro está na conta do clube, tá? Eu nunca tinha ouvido falar dele quando ele chegou e foi contratado. Mas a gente lembra que foi o Watford que buscou ele no Fluminense. Provavelmente seguindo uma trilha deixada pelo Richarlison, que também foi buscado pelo próprio Watford nas Laranjeiras. Enfim, João Pedro está brilhando pelo Brighton
como eu tinha dito e muita gente também, quando ele foi contratado, era o melhor lugar para ele chegar. Era o melhor lugar para ele chegar, isso está sendo mostrado na prática. É questão de tempo até ele ser, de fato, um titular com mais constância. Mas, enfim, é um time cheio de adolescentes empolgantes e o João Pedro é um deles, e vencendo um dos principais. O Fulham venceu o Rotherham. Eu quero trazer um dado macro e não desse jogo, porque nesse jogo não teve tanta assistência. Na verdade, não teve nenhuma assistência do Andreas, mas teve muito passe decisivo dele. Inclusive foi o jogador com a melhor nota do SofaScore nessa partida do Fulham. O Andreas, que faz uma grande temporada, tá? O Andreas faz uma grande temporada. E esse dado eu acho impressionante do próprio SofaScore, que ranqueia os brasileiros com o maior número de passes decisivos dentro das 5 principais ligas europeias. O Andreas tem 45. O segundo colocado, que é o Rodrigo do Real Madrid, tem 30, o Martinelli 28, o Paquetá 27, o Douglas Luiz também 27. Isso tudo antes dos jogos de hoje, tá? O Paquetá, por exemplo, foi para 28 pelo menos, já que deu assistência. Definindo o passe decisivo de acordo com o próprio SofaScore, é um passe que ou acaba em finalização ou acaba em assistência, a tal pré-assistência, né? Então, o Andreas tem jogado muito. Só não tem um maior número de assistências porque, enfim, muitas vezes o ataque do Fulham não acompanha a qualidade do passe que ele dá. Fechando só, para deixar notado aqui que o Newcastle atropelou o Sunderland fora de casa. A gente fez um vídeo, né, explicando o que vinha acontecendo contra o Newcastle. Deu a lógica, mas de qualquer forma foi a primeira vitória do Newcastle nesse clássico. Depois de 9 jogos, não vencia o Sunderland desde 2011. Mas foi a primeira vez que eles se enfrentaram depois da chegada do dinheiro saudita. O Sunderland, que faz uma temporada ok na segunda divisão, na Championship, a lógica era da Newcastle, mas 3-0 na casa do adversário é para ficar marcado na história. Vamos ver como que vai ser a transformação, né, da história desse clássico, que se eu não me engano, antes desse jogo, os dois tinham o mesmo número de vitórias no confronto histórico, tá? Então, enfim, o equilíbrio foi uma marca muito grande. Daqui para frente não sei como vai ser. É isso, minha gente. Até o próximo vídeo, que falaremos sobre Liga dos Campeões e a possibilidade da Inglaterra ter uma vaga extra por meio da Premier League a partir da expansão da Champions na próxima temporada. Ou melhor, a chance da Inglaterra